2025 mal começou e o STJ liberou o racismo contra brancos no Brasil. É isso mesmo que você está ouvindo. Nessa primeira semana de fevereiro, simplesmente o STJ deu causa ganha para um homem negro que foi acusado por discriminar um homem branco. E simplesmente o STJ decidiu de que não existe racismo contra brancos no Brasil. Que não existe racismo reverso, a famosa lacração, né? Segundo eles, né, uma pessoa branca não pode sofrer racismo porque, teoricamente, ela é de uma raça privilegiada. E de que os negros são oprimidos, então logo não existe racismo em uma pessoa oprimida contra uma pessoa opressora. Eu vou destrinchar essa narrativa aqui nesse vídeo e vou mostrar o porquê que a esquerda brasileira está tentando levar o país a uma guerra racial. E muitos conservadores, eles também tendem a não entender o que é realmente o fenômeno desse wokeismo, dessa direita ocidental. Eles creem que é uma reação ao cristianismo, que é uma reação contra uma ideia, né, que visa destruir os valores liberais ou capitalistas, sendo que não é nada disso. O objetivo principal do wokeismo é eliminar os povos, né, eurodescendentes, os povos brancos, os povos europeus. E quando eles atacam o cristianismo, eles atacam no caráter, né? Eles querem atacar o caráter tradicional do cristianismo, querem atacar os valores cristãos tradicionais, mas quando os cristãos eles se ajoelham para essa pauta, eles os toleram, né? Eles os toleram, mas quem eles realmente querem eliminar, não só em caráter, mas também como em forma, como existência, o que eles não toleram como existência é o povo branco. São os povos brancos do mundo, povos europeus e descendentes. E realmente isso, porque essa teoria ela vê os povos brancos como inerentemente supremacistas, inerentemente racistas, inerentemente opressores. E eles então acreditam que os outros povos do mundo, né, tirando os asiáticos e outros povos mais bem-sucedidos, eles acreditam que esses outros povos então são oprimidos por natureza, independente da situação, mesmo se for, por exemplo, uma pessoa, um indiano, maltratando ou oprimindo uma pessoa branca, eles vão para o lado do indiano, porque eles acreditam que é justificável pelos anos de colonização ou qualquer coisa do tipo. Não é como se esses povos não também oprimissem outros povos parecidos com eles, né? Mas enfim, é a hipocrisia, né, desse pensamento. E não adianta ficar só apontando a hipocrisia, tem que combater esse pensamento. Cada uma das pautas woke são feitas para eliminar ou para, a longo prazo, eliminar os povos europeus. Por exemplo, a causa LGBT. Eles apoiam os LGBTs porque, além, claro, de ser uma tendência do mercado gostar de homens homossexuais porque eles são mais consumistas, eles consomem como as mulheres, eles não gastam com questões de filhos, então eles fazem mais viagens e tudo mais. É o pink money, que é chamado no mundo gringo, né? Ainda tem a questão de que eles não se reproduzem, né? Então, só por não se reproduzirem já é algo bom para o movimento woke. Eles acreditam, no movimento decolonial, eles acreditam que é bom que os brancos não se reproduzam. Então, por isso também eles apoiam esse novo feminismo, que não tem nada a ver com o feminismo dos anos 20, dos anos 10, dos anos 30, 40, que tinha a ver, inclusive, com justiça e dignidade das mulheres, né? Que as mulheres eram forçadas a ter que trabalhar nas fábricas, então elas queriam ter salários iguais aos homens, porque elas trabalhavam iguais aos homens. Então é mais que justo que elas recebessem o mesmo dinheiro. Mas era um movimento que queria, na verdade, valorização das mães. É um movimento que fazia que, inclusive, o movimento feminista foi responsável por criminalizar a prostituição em vários países, né? E elas queriam também o direito de ser mãe. Era um movimento também lutando por isso, porque as mulheres eram colocadas nas fábricas, os salários dos maridos eram reduzidos e elas eram forçadas a trabalhar para um patrão que não estava nem aí para elas. Então elas tinham que, né, lutar por esse direito de serem mães, né, e terem apoio do Estado para formar família. Então aí o movimento woke transforma o quê? Vem uma Anitta, uma cantora aí que vem rebolando a raba por aí e propagando ideias aí de promiscuidade, degeneração, que é tudo o que o feminismo antigo, clássico, era contra, né? Era a favor da figura da mãe como importante. E a pauta da imigração, por exemplo, na Europa, é uma pauta muito forte, né? Da esquerda europeia, que eles querem forçar, então, a Alemanha, por exemplo, que é um país que tem milhões de alemães nativos brancos desempregados, mas eles querem trazer milhões de imigrantes com a desculpa de que eles vão ser uma mão de obra qualificada. O que é uma mentira. Quando eles chegam lá, os próprios árabes, né, tem entrevistas de sheik
não sei se era Emirados Árabes ou se era da Arábia Saudita, falando que o que os europeus estão importando é o lixo da sociedade deles, que eles próprios não querem deixar andar nas ruas, né? São pedófilos, são estupradores, são criminosos, assassinos, que boa parte deles estão indo lá para a Alemanha com visto, né, e recebendo cidadania europeia para cometer crime, cometer assalto, gang rape, né, que é estupro de gangue, né, e tudo isso, né, ou seja, só para causar mais violência e literalmente desintegrar o tecido social europeu e eliminar esses povos através de substituição étnica. Então é esse nível de doença do que os esquerdistas, né, defendem, né, que a esquerda decolonial defende. Óbvio que a maioria dos imigrantes são trabalhadores, não são estupradores e criminosos. Mas o problema é que eles estão indo para a Europa e não estão se assimilando, não estão se acostumando à sociedade europeia. Eles estão tentando forçar a cultura deles, a forçar a cultura congolesa, a cultura, sei lá, do Sudão. Eles estão indo forçar essa cultura para cima dos europeus e isso está causando muito conflito. Porque os europeus não se sentem obrigados a terem que mudar os seus valores milenares por causa de um povo estrangeiro que acabou de chegar. Isso é colonialismo. Isso sim é substituição. É um genocídio a longo prazo isso. E essa pauta woke apoia isso porque eles veem os brancos como ruins. Eles gritam, vamos descolonizar a Europa. Como assim descolonizar? Os europeus são os nativos de lá. E no Brasil essas pautas são super perigosas. O PT ele tem toda uma visão de mundo, uma visão de Brasil, que envolve a guerra racial. É inevitável. Se as ideias dos petistas forem ser aplicadas, estão sendo, é inevitável que o Brasil vai se arruinar numa guerra racial brutal e violenta. E por que há brancos, então, que apoiam a esquerda? Por que há brancos que apoiam, então, esse decolonialismo? Bem, muitos deles, na verdade, não entendem que se trata de guerra racial, né? Então, eles apoiam, por exemplo, movimentos identitários, o feminismo, apoiam a agenda LGBT, e não entendem que também há essa questão aí de genocídio branco envolvido. Agora, os que apoiam, por exemplo, tudo isso, apoiam o genocídio branco, eles às vezes estão embarcados nessa, ou porque são neuróticos e realmente odeiam a própria raça, odeiam o próprio povo, eles têm vergonha de ser o que são e querem ser outro povo, na verdade, igual, né, igual aquele seu Runcos, né, daquele, né, do The Boondocks, né, aquele desenho, que é o negro que ele quer ser branco, né, é basicamente a mesma coisa, é o branco que ele tem o ódio de ser branco, ele quer contribuir contra o próprio povo dele, seja por também motivos, né, neuróticos, de doença mental mesmo, psiquiátricos, né, ou seja por etnomasoquismo, né, ou seja também porque eles ganham com isso, né, tem benefício próprio de alguma forma, né. Muita gente acha que esquerdismo é coletivista contra um capitalismo individualista, não é bem assim. O individualismo é você querer seu benefício próprio e tudo mais, essa visão de mundo atomizada, de sociedade atomizada, que só importa os indivíduos, né? Ou seja, só importa a massa. Já o coletivismo de fato é você apoiar um grupo étnico, você fazer política a favor da continuidade do seu grupo étnico. Então, por exemplo, o pessoal quilombista, né? Eles são de fato coletivistas, porque eles pensam no coletivo deles, no povo deles, que são os quilombolas, né? Enfim, mesma coisa para todos os povos brancos que tinham uma visão política voltada para a etnia deles, entendeu? E japoneses e por aí vai. Então isso que é a verdadeira oposição coletivismo e individualismo, e os brancos individualistas, eles sempre vão apoiar essa transferência de renda, entendeu? Para os negros, porque eles vão ganhar voto, vão ganhar poder em cima desses negros, entendeu? Que vão estar cheios de ressentimento por conta dessa visão de mundo invejosa, que é essa visão de mundo esquerdista, que baseia muito no sentimento da inveja, do ressentimento, né? E vão ganhar poder em cima disso, né? O próprio Lula é um exemplo disso, né? Ele, se você ver as opiniões pessoais dele, ele de fato não concorda com quase nada que ele aplica hoje. Ele de fato é um mentiroso e de fato é um oportunista. Ah, mas você está fazendo tempestade de copo d'água, isso nunca vai acontecer na minha região. Pode ser realmente que não aconteça nada na tua região, tranquilo. Mas em lugares como Rio de Janeiro, Minas Gerais, uma situação dessa realmente vai ser um conflito brutal. Siga o dinheiro. Se você olhar as ONGs que o George Soros, né, que é da Open Society, patrocina no Brasil, você vai ver que tem ONGs afro-supremacistas que recebem mais de 3 milhões de dólares do George Soros. Faz a conversão aí que você vai ver, né? O dólar quase R$6 aí.
É muita coisa. E ainda recebe dinheiro do governo, recebe dinheiro de outros patrocinadores, né? Então, o Macron, por exemplo, patrocina aí umas ativistas no Brasil, não posso nem dizer o nome, que são suspeitas, são acusadas por muitas pessoas aí de terem envolvimento com o tráfico de drogas, né? Pelo menos conhecem as pessoas de tráfico de drogas. E isso é muito perigoso, né? Porque você pensa assim, mas o tráfico não tem ideologia. Não é bem assim. Hoje em dia, a receita do tráfico, a droga, né, a venda de drogas só faz parte de 11% da receita do dinheiro que entra no tráfico. E a maior parte do dinheiro do tráfico vem de domínio territorial, vem de cobrar imposto, né, taxas sobre gás, sobre comércio, sobre alimentos, um monte de coisa que eles cobram agora. E também de outras transações financeiras de empresas que são fachada do tráfico e que ninguém às vezes sabe. Vários negócios de colarinho branco que ninguém imagina que seja do tráfico, né? Como aconteceu, investigações do governo mostraram que várias agências do PCC e várias empresas são do PCC. Então, o tráfico hoje só falta uma ideologia para ser considerado um Estado, porque ele já taxa, ele já tem território, já tem fronteiras, né? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro agora teve o caso de um menino que foi assassinado, né? Um garoto jovem que foi assassinado pelo tráfico, pela milícia, porque ele era de uma favela que era dominada pelo Comando Vermelho. Coisa absurda, sabe? E já tem território, já tem súditos, né? Porque não são cidadãos, né? E já tem, né? O povo que eles representam, entre aspas, né? Muitas aspas. E eles reconhecem os moradores. E você, sabe? Tem que pedir permissão para entrar. E já tem taxação. Então é basicamente um estado paralelo. Falta muito pouco para ser um Estado, só falta uma ideologia oficial, entendeu? Para se tornar um Estado de fato, né? Um movimento revolucionário guerrilheiro, né? Como é no caso da América Latina. Enfim, então o tráfico de drogas aliado a essa ideologia afro-supremacista pode de fato levar o Brasil a uma guerra racial. Além de, claro, o governo, a máquina do Estado, o poder judiciário está de acordo com essa pauta e está aí, ó, lançando leis aí legitimando o racismo contra os brancos. Então, assim, o futuro do Brasil é bizarro, as pessoas têm que lutar contra isso, não podem deixar isso acontecer, que cada dia mais a gente vai ver casos como dessa mãe sulista, né, que mostrou seu filho, né, criança linda, né, um vídeo fofinho, falando sobre a cultura alemã da região deles, e simplesmente foi atacada por uma horda de esquerdistas, de gente ressentida, pessoas que simplesmente são racistas contra brancos e odeiam o povo branco. Então não dá mais pra ficar calado em relação a isso, as pessoas têm que lutar contra isso mesmo, têm que peitar isso, não podem ter vergonha de dizer que tem orgulho de ser europeu, ter orgulho de ser branco, entendeu? Isso não pode permitir, essa ideia de racismo reverso, isso é ridículo. Racismo na língua brasileira é quem ofende, né? Que, no caso do momento atual, nesse contexto, o racismo é quem discrimina o outro por conta da sua raça, independente. Um cara pode ser branco e ser racista com o negro, ou pode ser o seu contrário, o negro e ser racista com o branco, um japonês ser racista com o indiano. Isso acontece muito. O racismo não é essa ideia esquerdista de que somente uma raça opressora pode oprimir uma raça oprimida, não o contrário. Então não existe racismo reverso. Racismo reverso seria você amar todo mundo demais até, né? Até ser chato, né? Você ama todas as raças a um ponto que chega a ser chato. Isso seria o racismo reverso, né? Mas isso não existe, entendeu? Enfim, Deus criou todas as raças, né? Todos os povos do mundo e eles deveriam todos ter orgulho de serem o que são, entendeu? Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo, que essa mensagem chegue para todos aí. Valeu!